Quem nunca conviveu ou convive com uma pessoa que tem esse problema? Mas olha, tem tratamento. E aí você de casa deve estar se perguntando, mas é só pessoas acima do peso que sofrem com essa doença? Não, viu? Inclusive pessoas jovens, crianças e que precisam da ajuda de um especialista para conseguir melhorar essa questão do convívio entre as pessoas, na escola e também com a família. Como a gente viu, traz inúmeros danos físicos, psicológicos e também à nossa saúde. E é sobre isso que a gente continua falando, sobre saúde, porque outra coisa que merece atenção é a nossa postura, seja no trabalho, no lazer ou em casa. Fazer caminhadas e até nos alongamentos. Olha, são atitudes que promovem a saúde e ajudam a combater as lesões posturais que acarretam a má postura. Muitas pessoas são acometidas de dores no corpo, principalmente nas costas, e somente depois de algum tempo percebem quanto a postura estava errada. A educação postural é algo que se deve perseguir aí desde a infância para evitar problemas na idade adulta e, consequentemente, aí, em outros momentos da nossa vida que merece atenção. Por isso, nós estamos aqui no nosso estúdio já com o fisioterapeuta ergonomista, o Renan Gonçalves, que vai falar para a gente a respeito desse assunto que muitas pessoas têm dúvida em relação a sentar, em relação a várias coisas no momento que foi bastante atípico, por exemplo, a pandemia, Sim. onde muitas pessoas estavam em casa. Então, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Nádia. Boa Mica, tarde, tudo doutor. bom? Inclusive, já vou adiantar para você de casa. Você fica em dúvida se você está na postura correta ou não? Então, daqui a pouco a gente vai simular algumas situações que estão no nosso dia a dia, viu? Aí você tira a dúvida se você está fazendo certinho ou se está errado e precisa corrigir. A gente já tem uma primeira pergunta, doutor. Vamos colocar aqui na nossa tela. Temos uma primeira pergunta aqui sobre postura. Quais são os danos da má postura corporal? São diversos danos, no caso. A gente pode envolver desde o quadro álgico, aparecimento de dores, não somente na coluna, mas também em outros segmentos corporais, por exemplo, ombro, região pélvica e tudo mais. Além do aparecimento de quadro álgico, no caso de dor, pode influenciar também encurtamento muscular, aparecimento de alguns sintomas relacionados, por exemplo, enxaqueca, cefaleia tensional. Além de influenciar a questão de desconforto, podem aparecer algumas questões relacionadas à própria produtividade do trabalho, que a gente, ainda mais durante essa pandemia, onde as atividades voltaram para atividades em home office, então as pessoas tiveram que se adaptar e isso gerou diversas demandas, diversos recursos e isso pode influenciou muito na questão da produtividade, no nível de consciência, de rendimento. Então, se ela permanecer numa postura inadequada, pode influenciar na própria atividade laboral. E, às vezes a gente pensa muito somente na atividade laboral, mas nessa pandemia teve a questão também da atividades, que somente os pais tiveram que estar auxiliando com os filhos, a questão dos estudos, então todos esses aspectos levam em consideração na postura, no caso. Às vezes até mesmo para exercitar ali coisas do dia a dia, gente que é dona de casa, Sim. que ficou mais em casa, tendo que fazer trabalho doméstico, às vezes atrapalha também. Sim, atrapalha Mas daqui bastante. a pouquinho a gente conta um pouco mais para você. Olha, falando a respeito dessa dores que estão relacionadas com esse problema, eu sei exatamente o que isso significa, porque minha mãe teve muitos problemas aí, principalmente aos 40 anos, porque ela carregava muito peso, dava muita dor de cabeça, e aí a gente acaba fazendo aqueles check-up e aí não relaciona uma coisa com a outra e tenho certeza que você de casa precisa observar muito isso e a partir de agora você vai fazer. E a gente já tem uma outra pergunta falando a respeito de postura também. Vamos à nossa próxima pergunta que já está na tela. Como corrigir e evitar a má postura, doutor? Principalmente nas crianças, a gente fica, corrige, olha a coluna, chega uma hora que a gente não aguenta mais, Eu acho que até o pessoal de casa pode tentar ver o parente, o colega, ou até mesmo tentar se perceber como você está sentado no sofá ou na cadeira, ou algo do tipo, iniciar essa conscientização, essa consciência corporal. A partir daí, as orientações envolvendo a parte ergonômica, o que seria a ergonomia? A gente adaptar a atividade, adaptar o mobiliário, a cadeira, a mesa, de acordo com as características psicofisiológicas da pessoa. Então, você primeiro, antes de tudo, tem que iniciar como eu estou sentado. Estou sentado de uma forma correta? Eu estou adequado? Então a gente pode perceber nessa imagem assim, a questão postural envolvendo uma hipercifose e muitas vezes a gente não percebe que a gente está posicionado dessa forma,
Ainda mais uma carga horária muito acentuada, pessoas que trabalham mais de 8 horas por dia. E não somente as pessoas que trabalham na atividade administrativa ou trabalhavam na atividade administrativa, mas, por exemplo, os professores, né, que tiveram que dar aula online agora, os professores de universidade, professores de escolas, que passaram de atividades de um trabalho em pé para atividade sentada. Então, todos esses aspectos são importantes. Então, primeiramente, antes de tudo, a gente tem que primeiro iniciar uma conscientização corporal, uma consciência corporal. E a partir daí, a gente vai adequar o mobiliário, adequar a cadeira, adequar a mesa. E isso tudo em forma como você falou anteriormente, tudo em conjunto, tudo fechado, né? E a gente percebe que a pessoa fica até mais bonita, né? Aquela postura fica com menos barriga, né? Fica mais elegante. Então, pronto, se não for pela questão da dor, que seja pela beleza, né, doutor? Perfeito, estética. A gente tem mais uma pergunta aqui na nossa tela, vamos colocar. Quem fica muito tempo sentado na mesma posição acaba pressionando a coluna e gerando desconforto? Como fazer para evitar isso? Perfeito. A gente pensa, como eu falei, conscientização corporal, consciência corporal, mas até mesmo uma postura adequada, uma postura perfeita, ela prolongada, ela pode gerar desconforto. Então, o ideal, a gente tem uma regrinha. Pessoas que trabalham muito tempo sentada, a gente tem uma regra de que a cada 50 minutos ela vai ter que ter 10 minutos de pausa. Então, essas pausas são atividades em pé, né? Não adianta também ela fazer atividade no computador e depois ela ir para o sofá assistir TV. Não, ela tem que fazer uma outra atividade em pé, seja próprio beber água, tomar café, fazer até alguns exercícios de alongamento, mas principalmente ter essa variação postural, que é o mais importante. Ela não ficar 100% da carga horária dela de trabalho sentado. Ela ter essa variação postural, que é o mais importante. Então, o que eu quero frisar para o pessoal de casa, que não somente uma boa postura vai prevenir qualquer tipo de desconforto, mas também a variação dessa postura. Não ficar muito tempo numa postura que eu estou confortável, mas a partir daí eu preciso ter essa variação para prevenir qualquer tipo de dor ou algo do tipo. E existe uma outra coisa, várias, né? Mas assim, dentre elas, a que mais aparece no ranking aí de coisas que interferem, pode prejudicar a nossa postura. Sabe o que que é? Bolsa de mulher, Ai, fala não, bolsa que é aí minha. dos estudantes. Inclusive, a gente vai mostrar para você que está em casa, fica aí com a gente, passo a passo, de como você deve usar a bolsa, qual a maneira correta em relação ao peso e muito mais. Mas antes disso, a gente já tem uma próxima pergunta falando exatamente sobre esse acessório muito importante para as mulheres. Pergunta na tela: o uso de mochilas e bolsas pesadas podem prejudicar a nossa coluna, doutor? Podem sim. Acho que um ponto importante a destacar, não somente o peso, né? É um fator de risco, o peso da bolsa é um fator de risco. Mas a gente tem que levar em consideração também o tipo de bolsa, a mochila, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre mochila escolar, principalmente agora na fase de retorno às aulas, não só das escolas, mas também das universidades. Doutor, posso lhe atrapalhar? Vamos para cá, que a gente preparou um espaço para você aí de casa, justamente entender o que a gente vai mostrando aqui. Vem para cá que a gente tem dois espaços. Tem um espaço que é um escritório e tem também a mochila e a bolsa, doutor, que a gente estava falando ainda há pouco. Olha só, e essa bolsa tá pesadinha, hein? Olha, o que você acha? Olhando assim, essa bolsa tá do jeito que deveria... Opa! Ainda tá mais leve que a minha, você acredita? Eu acho que tá. Olha, e a gente tem aqui uma balança. É isso mesmo? A gente tem uma balança justamente para fazer o peso, porque tem que ter um peso certo? Tem um peso certo. Normalmente a gente orienta, como eu falei, o fator de risco, o peso é importante. Então, tanto bolsa de carregar, como mochila também, de cordinha e tudo mais, a gente tenta botar no máximo 10% do peso corporal. Vamos então, por exemplo, aqui, doutor, olha aqui para mim, quanto tá? Em torno de 2 a 3 quilos. Ah, tá bom ainda, né? Então tá bom. Então, mais ou menos, por exemplo, uma pessoa que pesa 6 quilos. Então, se ela precisa, no máximo, carregar uma bolsa até aqui 10%, então ela está no ideal. Se ela pesa 60 quilos, né, no máximo 6 quilos ela pode carregar. Então, não ultrapassou esse peso. Agora, tem mulher que carrega a bolsa só de um lado. Perfeito. Gosto de carregar só do lado esquerdo porque acho confortável. Tem problema? Não, tem. Tem? Tem que me acostumar com o outro lado também, né? Tem que ter essa variação também de lado. Então, não adianta a pessoa, né, principalmente as mulheres, andarem só de um lado, mesmo com peso ideal, mas
isso vai afetar também algum aparecimento de algum desvio lateral da coluna, que a gente chama de escoliose e tudo mais. Então, como eu falei, além do peso, tem a questão da duração, o tempo que ela fica carregando essa bolsa, a frequência e, fora isso, o modo que ela utiliza são os fatores de risco para aparecimento de qualquer tipo de desconforto ou dor na coluna vertebral. Mas Olha, existe uma outra questão também, a gente né? falou da mochila. Essa Da mochila tá mochila. pesada. Perfeito, da mochila tá... E vamos ver quanto tá pesando essa mochila? Sim. Vamos lá. Aqui, fazer o teste da mochila ao vivo para você que está em casa. Seu filho está voltando às aulas? 3 quilos também. 3 quilos e 3 aí? quilos. Para uma criança. Uma Esse aqui a criança- gente imagina que é uma criança de até 8 anos, carrega uma 8 mochila anos dessa. e tudo mais. O principal, mochila de rodinha, a gente tenta não indicar, ergonomista mesmo. Ah, é? Tenta não indicar por quê? Às vezes a gente tem essa percepção de mochila de rodinha é melhor e tudo mais, mas imagina uma criança que se desloca, sei lá, 10 ruas, 20 ruas, ou até mesmo na escola tem que subir escada, então ela acaba carregando a mochila, arrastando a mochila, e isso vai prejudicar mais do que favorecer a criança. Então Uma a gente hora sempre ela vai ter que carregar, né? Então, como eu falei, o peso, 10% do peso corporal da pessoa. Senão a criança pesa 40 quilos, no máximo 4 quilos ela tem que carregar. Então, a gente sempre orienta os pais a sempre levarem, né, botarem, né, normalmente eles que montam, né, a mochila, colocarem só os livros e os materiais necessários para aquele dia. E não encher a bolsa de livro, de coisas necessárias que acabam influenciando. Falou uma grande verdade. A pessoa se aproveita que tem rodinha e enche de Isso, peso. acaba O extrapolando. ideal é você dividir em outras sacolas, em outras bolsinhas. Ou até mesmo né? deixar em casa e não influenciar. Mas também, como eu falei, o peso é muito importante, mas a duração dela também é um fator predominante. Imagine 2 pessoas, 2 crianças. Uma criança que vai de carro à escola e só tem aquele período de sair do carro e chegar na sala de aula, e aquela outra criança que se desloca durante 20 ruas, 30 ruas até chegar na escola. Então, o fator duração e frequência é um primordial para o aparecimento de qualquer tipo de queixa ou algo do tipo na coluna vertebral. E, Gente, doutor, estou vendo que a Nádia já está... eu já tô aqui no meu escritório, já Eu tô bem de adorei esse conta. escritório. montou um Olha escritório. só. Muitas pessoas aderiram a essa modalidade durante a quarentena, né? Durante o isolamento social. E assim, eu inclusive tive essa oportunidade de ficar em casa e tudo, só que chegou uma hora assim que eu já não estava mais aguentando, que eu mudava de posição e mesmo assim ainda sentia um desconforto, porque eu comecei a passar muito tempo sentada. Isso foi a realidade de muita gente. Sim, sim. E ainda continua sendo, né? Perfeito. Eu acho que o principal ponto aqui que a gente destacar, como falou, mesmo eu tentando me adequar à melhor postura e tudo mais, mas o tempo que você ficou sentado que influenciou. Então você pode ficar com a melhor postura, uma postura correta que a gente vai orientar, mas se você não implementar pausa, variação de postura, você pode surgir algum tipo de queixa, como apareceu, né, no seu caso. Como é que seria o A Nádia ideal está sentada aqui? certo? Vamos ver, né? analisar. Vamos Quando a analisar. câmera chegar Não, eu vou ali na sentar não. Nádia... Vamos sentar. Como se eu Ah, estivesse não. na minha casa, eu vou fazer assim. Ah, tá. Olha só, é assim que a gente faz mesmo, né? É. E às vezes a gente ainda coloca uma almofadinha embaixo do bumbum, né? Já bota para trás. Doutor, Tá eu tô certo, correta, pode pode chegar chegar lá. aqui perto. Não, normalmente... Como é que tá a situação aqui? Tá, primeiro a gente vai olhar aqui. Notebook. Aqui. O notebook vai posicionar dessa forma? Sim. Tá, a gente Ou então de frente, né? Por a gente exemplo, aqui. De frente, beleza. Então, assim, principalmente para as pessoas que utilizam notebook, estavam utilizando notebook durante esse período de quarentena e tudo mais da pandemia, a gente orienta a parte administrativa a um suporte de notebook. Por quê? Para a gente fazer uma análise ergonômica, a gente olha da cervical até os pés. Então, aqui, mesmo estando uma altura boa para ti, tu estando confortável, tu vai precisar flexionar a tua cervical para fazer a digitação. verdade. Tem que olhar para baixo, né? Então, ela precisaria de um suporte de notebook e um teclado e um mouse independente. Então, ela não ia utilizar esse teclado. Caso a pessoa não consiga um suporte para notebook, ela pode adaptar. Por exemplo, botar uns 2 livros aqui debaixo do notebook e vai elevar. Por quê? Um ponto de referência para gerar nenhum desconforto na cervical é que a visão do monitor esteja na linha dos olhos. Então tá bem diferente aqui, tá bem né? Por exemplo, diferente. teria que ser nessa altura, Mais assim. ou menos dessa altura. Daí tua cervical ia estar neutra e tu ia conseguir visualizar toda a atividade. Só que tu ia precisar de um mouse independente e um teclado, porque tu não ia precisar digitar. verdade. Aí a partir daí a gente sai da cervical, a gente olha o cotovelo. O cotovelo ele tem que estar numa angulação de 90 a 100 graus, mais ou menos como tu tá. Pode levar um pouquinho mais a cadeira. Acho que é um ponto. Sim.
Então, ajuste Deixa eu da ver se eu cadeira. consigo ajustar a cadeira aqui. Isso, Aí, ó, a gente aí. conseguiu. Um pouco Então, mais assim. nesse posicionamento é o correto. Cotovelos a 90 graus, onde você vai estar o ombro relaxado. As pernas dela estão ok? Tá, as pernas, Porque às vamos vezes ver. a gente fica com a perna, né? Sim, tá ok Bem porque ela tá usando salto. Normalmente as mulheres na parte administrativa, mas que não em casa, mas a parte administrativa normalmente o pessoal usa, as mulheres usam salto. Se ela tirar o salto, provavelmente os pés dela vão ficar pendurados, né? Ainda mais o Amazonas tem uma média de estatura baixa, né? Principalmente não só mulheres, mas homens também. A gente recomenda um suporte para os pés, né? Um apoiozinho para os pés. Pode ser adquirido ou pode ser adaptado. Por A exemplo, gente pega um balde, um tá tudo balde, certo. uma caixinha, né, de Um sapato, sapato, ótimo. influenciar. As costas, né, tanto a região torácica e lombar, tem que estar apoiada, encostada no encosto, tá? Então, o encosto ele pode dar uma angulação mais ou menos de 90 a 100 graus. Então, tá o ideal. Apesar de tu aproximar mais um pouquinho, ficar mais próximo. Isso. Acho que está um pouquinho mais inclinado. Acho que um pouquinho mais... Consegue inclinar aqui? Não, acho porque ela desce um pouquinho. Mas, enfim, de ela 90 a 100 graus é o ideal, né? Para ficar mais confortável. Por isso que eu sempre pergunto para o colaborador, quando a gente faz atividade, principalmente no distrito, aqui no Polo Industrial de Manaus, está confortável para você essa posição? Se tiver, é o ideal. Então, tem a boa postura, mas o mais importante é isso. Está confortável para o colaborador? Além disso, variação postural. Ela pausar, fazer intervalos, fazer descanso. E importante, né? Se a pessoa sentir qualquer desconforto ou dor na coluna, nas costas, muitas vezes essa dor vem até em outras regiões, como, né, no pescoço, procurar um médico, né? Perfeito. Um médico, fisioterapeuta ou até mesmo outros profissionais. Porque o fisioterapeuta, não só o médico, é um profissional de primeiro contato, né? Então, e o ideal, o mais importante, não procurar uma assistência médica ou fisioterapêutica somente quando surgir uma dor. Sim. Tá? Ou quando já tiver anos com aquela dor, que é o que quando acontece tiver já mais bem, frequentemente. normalmente acontece desse caso, mas principalmente de uma forma preventiva. Eu acho que é um ponto importante. Prevenir é a palavra-chave. Doutor, obrigada pela sua participação, boa tarde e até a próxima. Obrigada pelas dicas, muito importante. Tinha muita coisa que eu estava fazendo errado e vou consertar agora, viu, Nani? Eu também.